Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Então, bem-vindos a mais uma aula aqui do Cursinho Ideia de Química 1. Então, hoje nós vamos dar continuidade à parte de Química Orgânica, mais especificamente a parte de isomeria. Então, vão ser três videoaulas sobre isomeria, que é um assunto bem importante, muito cobrado nos vestibulares mais tradicionais, porém também já deu as caras no Enem algumas vezes. E vocês vão ver, não é um assunto difícil, só tem alguns conceitos que vão ser trabalhados nesses três vídeos, né? Então são três partes, hoje a primeira para a gente introduzir um pouco essa questão da isomeria. Então vamos lá, eu sou Railson Souza, professor de Química 1 do IDEA, e vamos começar. Bem, vamos iniciar com a pergunta clássica. O que é isomeria? Do que a gente vai falar na aula de hoje? Bem, isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, você tem dois compostos, eles têm o mesmo número de carbono, eles têm o mesmo número de hidrogênios, eles têm o mesmo número de oxigênios, a mesma fórmula molecular, porém eles são compostos diferentes, eles são moléculas diferentes. O porquê? Eles são isômeros, eles possuem isomeria, mesma fórmula molecular, porém fórmula estrutural diferente. Então aqui, relembrando esses dois conceitos, a fórmula molecular é a fórmula que nos dá informação sobre os diferentes tipos de átomos presentes na molécula e as suas quantidades. Já a fórmula estrutural, ela indica a forma como os átomos se organizam e as funções orgânicas que estão presentes naquela molécula. Funções essas que a gente viu nas videoaulas passadas. Caso você não tenha visto ainda, dá uma conferida lá que é bem importante. Então aqui um exemplo, ó. A gente tem essa fórmula molecular, C4H10, uma molécula que tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Diversas fórmulas estruturais podem representar essa fórmula. Aqui eu trouxe duas, o butano, que é essa primeira aqui, ó, e o isobutano, que é essa daqui. Ou seja, essas duas estruturas, elas derivam da mesma fórmula molecular, porém, elas claramente são moléculas diferentes. É o que nós vamos chamar de isômeros. Bem, existem vários tipos de isomeria. Principalmente, ela é dividida na isomeria plana e na isomeria espacial. A isomeria espacial, ela dá origem aos estereoisômeros, ou seja, eles são isômeros que se preocupam na forma como os átomos, as moléculas estão organizadas no espaço, em 3 dimensões. É uma isomeria espacial, relaciona como as moléculas estão organizadas no espaço. Já a plana, ela é mais simples, ela dá origem aos isômeros constitucionais, e simplesmente nós vamos estar falando da forma como os átomos vão estar ligados. Se eu tenho um oxigênio ligado a um carbono ou um oxigênio ligado ao hidrogênio. Se eu tenho uma dupla, uma tripla ou uma ligação simples. Essas diferenças na forma como os átomos estão ligados entre si dão origem à isomeria plana, enquanto a forma como os átomos se organizam no espaço dão origem à isomeria espacial. Então, existem vários tipos de isomeria plana. Vamos avaliar eles agora. O primeiro tipo que nós vamos falar é a isomeria de cadeia. Os isômeros de cadeia apresentam a diferença apenas no tipo de cadeia. Por exemplo, de normal para ramificada. Vocês viram lá na primeira aula de Química Orgânica a classificação das cadeias. Por exemplo, o C4H10, como nós já vimos, eu posso representar ele dessas duas formas aqui, ó, metil, propano e butano. O metilpropano, ele é uma cadeia ramificada, pois aqui em um dos carbonos eu liguei um grupo metil, que está aqui na nomenclatura, ó, metilpropano, metil ligado a um propano. Já no butano, eu tenho os 4 átomos de carbonos ligados numa cadeia normal, que não possui ramificações. Ambas essas estruturas são representadas pela fórmula C4H10. Como elas diferem apenas na cadeia, nós vamos chamá-las de isômeros de cadeia. O outro exemplo é de cadeia aberta para cadeia fechada. No caso, por exemplo, do C3H6. Ó, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó, o propeno, no qual eu tenho uma dupla ligação, ou eu posso transformar ele nessa outra estrutura aqui, ó,
que é uma cadeia fechada na forma de um triângulo e é um ciclopropano. Certo? Ciclopropano. Prop 3 carbonos. Ciclo porque a cadeia é fechada. Então, esses dois tipos são isômeros de cadeia. O segundo tipo de isômeros são os isômeros de posição, no qual eles se diferenciam pela posição de uma ramificação, grupamento ou ligação dupla e tripla. Se no anterior o que mudava era a forma da cadeia, aqui a gente tem a mudança na posição das ramificações, dos grupamentos ou das ligações. Então, ó, C6H14, eu posso ter esse 2-metilpropeno, no qual tem um metil aqui no carbono 2, 2, ou eu posso ter 3-metilpentano, no qual o metil está ligado no carbono 3 e não no carbono 2. Então, essa simples mudança na posição do metil, ela representa uma isomeria de posição. O outro exemplo, C5H12O, a gente tem aqui 3 diferentes. Eu posso ter o OH, que representa o grupamento álcool, aqui na ponta. Eu posso ter ele aqui no carbono 2, como uma ramificação. Ou eu posso ter ele aqui no carbono 3, como outra ramificação. Então, essas 3 moléculas, elas são moléculas distintas, simplesmente por causa da posição. Então, elas são isômeros de posição. O terceiro tipo de isomeria é a isomeria de compensação, também chamada de metameria, no qual os isômeros eles se diferenciam pela posição de um heteroátomo, como vocês já viram, é um átomo diferente de carbono ou hidrogênio dentro da cadeia carbônica. Se eu, por exemplo, pegar o C4H8O2, eu posso representar ele dessas 3 formas. Aqui não se assustem com essas estruturas, é só um exemplo. Eu posso ter os oxigênios aqui, um do lado do outro, posições 1 e 2. Eu posso ter eles nas posições 1 e 3, separados por um carbono. Ou eu posso ter eles nas posições 1 e 4, separados por 2 carbonos. Ambas essas 3 estruturas representam essa fórmula, C4H8O2. Porém, são moléculas diferentes. Então, eles são isômeros de compensação, pois o que diferencia elas é a posição do heteroátomo, que é o oxigênio. Os 2 oxigênios. Quarto tipo de função, acho que é o mais importante para vocês, que é os isômeros de função. Então, eles se diferenciam pelas funções químicas presentes. Então, aqui é clássico cair nas provas. Para você olhar 2 moléculas, você perceber que elas são isômeros, têm a mesma fórmula molecular. E o que diferencia elas? Vai ser a função. Aí você diz qual é a função de cada uma. Como assim? C2H6O. Eu posso ter ele dessa forma aqui, na forma de etanol, que tem um grupo OH ligado a um carbono saturado, ou seja, um álcool. Ou eu posso ter ela na forma que é de metoximetano, que eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos dentro da cadeia, ou seja, um éter. Então, essa fórmula representa essas 2 estruturas que são isômeros de função, só se diferenciam na função química. Um outro exemplo, C3H6O2, eu tenho o ácido propanoico, um ácido carboxílico, ou eu posso mudar a minha cadeia e ter um etanoato de etila, que é um éster. Então, novamente, mesma fórmula molecular e somente a função ela é diferente. Então, isomeria de função. Dentro da isomeria de função, a gente vai ter um caso especial, que é a tautomeria. Então, do que a gente está falando aqui na tautomeria? Ela é um caso particular de isomeria de função, no qual os 2 isômeros se encontram em um equilíbrio químico. Então, vamos imaginar que você tem o quê? Você tem lá um becker, você vai colocar uma determinada substância. Essa substância ela vai mudar, ela vai virar um isômero dela. E lá naquele becker vai ter as 2 substâncias juntas, em equilíbrio. Ah, como assim? Eu posso ter uma cetona. Essa cetona faz essa mudança aqui nas ligações, a dupla muda de posição, enquanto o hidrogênio ele se liga ao oxigênio. E aí eu tenho um equilíbrio e tem a formação do quê? De um enol, um OH ligado a um carbono saturado, insaturado, com uma dupla. Então isso daqui é um equilíbrio que nós vamos chamar de equilíbrio cetoenólico. Essas 2 substâncias elas vão estar em equilíbrio, elas são isômeros,
e são isômeros de tautomeria. Então é um caso especial de isomeria de função, certo? Um outro exemplo de tautomeria é um aldeído, no qual a minha dupla também vai mudar de posição, e o hidrogênio também vai se ligar com o oxigênio, só que agora ele também vai dar origem a um enol. Então, tanto na cetona como no aldeído, eles podem entrar em equilíbrio com o enol correspondente, através de tautomeria. Então, esses equilíbrios eles são chamados de equilíbrio cetoenólico, entre cetona e enol, ou equilíbrio aldoenólico, entre aldeído e enol. Então, fiquem atentos aí na tautomeria. Se você tiver cetona, se você tiver aldeído, pensem no enol, porque eles podem sofrer esse tipo de isomeria. Então, tautomeria, lembrem desses dois equilíbrios aqui que vocês acertam as questões sobre. Bem, o que a gente tinha para falar de isomeria plana hoje foi o foco da nossa aula. Eu sei que vocês podem estar achando, nossa, é sério? Só esses decorebas? Sim, é basicamente isso, vocês entenderem essas diferenças nas moléculas. E a gente vai explorar outras isomerias que eu considero bem mais interessantes, que têm aplicações no nosso dia a dia, nos próximos vídeos, que é a isomeria geométrica e a isomeria espacial. Isomeria ótica, mais especificamente. Então, fiquem ligados aí no canal do Cursinho, no Instagram também, sempre tem conteúdos bem legais. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até logo!